Olá pessoal, final de quinta-feira, estamos indo aí para mais um final de semana e a gente tem aí dois trechos que o nosso presidente recentemente falou no dia 9, o dia do combate à corrupção. Ele trouxe algumas novidades aí sobre esse tema, mas o que mais chamou atenção foi algumas falas dele. Ele falou sobre o deputado Daniel Silveira, que permaneceu preso aí por 7 meses, e ele mesmo deixa claro que as pessoas falam para ele não tocar no assunto, o que é um absurdo, mas o que dá para a gente entender é que algumas coisas começam a mudar novamente nas falas do presidente. Eu vou colocar esse primeiro trecho, nós vamos falar sobre isso, e na sequência a gente vai para o segundo trecho, que eu também acho muito importante. Vamos para o primeiro trecho. Podemos perder isso que nós temos, uma pessoa que perde a liberdade e preso. Se coloque no lugar dele. Aprendi muito cedo também. Se coloque no lugar dessa pessoa. Muitos falam, não toca no assunto, não se meta. Eu não estou me metendo, eu estou defendendo a liberdade, eu estou defendendo a Constituição. Como disse o André Mendonça, né? A Constituição no Supremo, a Bíblia na vida dele aqui fora, e de quem acredita em Deus. Ninguém pode estar acima da Constituição, ninguém pode interpretar a Constituição da maneira que ele bem entender. Ninguém pode prender ninguém, se não um flagrante delito, né? O policial pode por outros motivos, né? Mas um cidadão, o flagrante delito, ainda mais prender um parlamentar, não tem cabimento isso. Se uma pessoa começa a errar na Câmara do Senado, que eu já fui lá do Senado, o que é comum, o cara vai para o Conselho de Ética e a gente resolve lá o problema. Se alguém começa a errar no quartel, o comandante geralmente paga a missão para o subcomandante, o cara vai ter que entrar na linha, para o bem de todos. Ninguém pode ser autoritário nesse país. E olhem só, o que é como quando se fala em ditaduras, quem promove é o chefe do executivo. Aqui é o contrário, é o chefe do executivo que briga por democracia. Doeu no meu coração ver um colega preso? Doeu. Mas o que fazer? Será que queriam que eu tomasse medidas extremadas? Como é que ficaria o Brasil? Bem, como vocês viram, ele deixa claro que ele está deixando aí o tom um pouco mais elevado novamente contra o Alexandre de Moraes. Nessa fala ele não diz, mas ele diz em outras falas que o Alexandre de Moraes já está no quintal dele e se ele vai ter coragem de entrar na casa dele. E mais uma vez volta com aquela conversa de que tipo, eu ainda estou jogando nas 4 linhas e eu não sei até que ponto esse pessoal pretende sair fora dela. A gente sabe que há muito tempo já saíram, né? Agora, convenhamos que uma situação aqui que ele traz, e isso é importante deixar claro, a gente percebe em vários países que o poder executivo, principalmente o poder de um presidente da República, é o que leva geralmente ao excesso de poder, a um poder totalitário, aonde se quebra a democracia, se interrompe as liberdades e faz daquele país, então, um país ligado ao totalitarismo, onde o poder acaba fazendo com que o povo seja escravizado, o poder do presidente da República. Aqui no nosso país, nós temos justamente o inverso. Podem falar o que quiser do presidente Bolsonaro, mas é sempre ele que está lutando por liberdade, mesmo através de uma luta inglória, como a que ele trava com o STF, que retira poderes dele, transfere poderes para prefeitos, para governadores, para dizerem que durante a pandemia quem pode realmente comandar o destino da nação acaba sendo prefeitos e governadores e não o próprio presidente da República. Então tudo isso vem sendo dito por ele, vem sendo colocado o tempo todo para debate público, e agora com Alexandre de Moraes fazendo novamente a abertura de um novo processo contra o presidente. Dessa vez pelaquela live que ele fez, onde ele fala sobre a possibilidade das vacinas estarem quebrando ali uma situação de glóbulos vermelhos com glóbulos brancos, o que está fazendo com que glóbulos brancos sejam produzidos em excesso,
e isso se assemelha muitas vezes ao que acontece a uma pessoa que é portadora de HIV. Mas isso tudo já foi, então, mais uma vez um motivo para abrir um processo contra o presidente, e ele, logicamente, não gostando disso, começa a elevar o tom contra o ministro Alexandre de Moraes. E deixou, né, nas entrelinhas, dizendo, olha, ele está no meu quintal, queremos ver se ele vai ter coragem de entrar ou não na minha casa. E aí que a coisa fica novamente acirrada entre esses ânimos. Só que é importante, quem não viu ontem o programa Strike, que está muito bacana, ontem o presidente participou desse programa, e o Gustavo Gayer, nosso amigo, assim como o Kim Paim, tiveram a oportunidade de fazerem várias perguntas para ele esclareceu várias questões. Eu recomendo que vocês assistam esse programa. Está lá 1h19 de programa, o presidente sempre respondendo algumas coisas bem importantes. Ele tem também falado sobre quem será o seu nome para vice, e ele acaba dizendo, tem gente aliada aí que está falando demais, acaba querendo se cacifar, fica lançando para a imprensa aí os nomes como se fossem já aí os pré-selecionados para serem meu vice-presidente. E isso, na verdade, se eu perceber que isso está saindo da própria pessoa, já começa a estar eliminado, não tem a menor chance. Ele deixou claro que, a princípio, ele pensa num vice lá no Nordeste, ou até mesmo em Minas. São bases eleitorais gigantes, né, que tem muito voto, e aí acho que com certeza ele pensa numa governabilidade com o apoio de um vice sendo dessa região. Ele cita alguns nomes, cita a possibilidade de ser novamente alguém das forças militares, um general 4 estrelas, como ele fala, mas ele está conversando e por enquanto não está batido o martelo, e esse anúncio deve acontecer só no próximo ano, muito provavelmente lá pelo mês de março. Agora, voltando ao que está acontecendo no nosso país, ele fala bastante sobre essa questão do passaporte sanitário. A gente sabe que isso vai ser uma luta nossa até as próximas eleições. Tem gente já aí querendo aprovar projeto de lei que proibiria as pessoas não vacinadas de irem votar. É lógico que isso pega como algo principal os eleitores do Bolsonaro, os conservadores que têm lutado muito por liberdade no nosso país. Uma grande parte acaba não se sentindo à vontade de fazer parte dessa vacinação emergencial que as próprias empresas não conseguem elas mesmas se responsabilizar pelos efeitos adversos. Então, se proibir as pessoas não vacinadas de votar, é lógico que vai tirar justamente o voto do presidente. Temos que ficar muito atento com isso. Mas falando sobre isso, vou colocar o último trecho do vídeo, onde ele fala sobre o calcinha apertada, e depois a gente volta a falar sobre isso. Vimos aprovar no dia de ontem, na Assembleia Legislativa de Rondônia, a proibição da exigência do passaporte vacinal. Está lá o governador Marcos, vai agora decidir se vai vetar ou sancionar. Eu tenho certeza que ele vai sancionar. Enquanto com outro governador aqui da região sudeste quer fazer o contrário. E ameaça. Ninguém vai entrar no meu estado. Teu estado é o cacete, porra. Se não tiver vacinado. Bom, ele deixa claro aqui, mais uma vez, o enfrentamento dele com o Dória, né? Porque o Dória saiu falando no Twitter, logo depois do presidente dizer que não cobraria o passaporte sanitário para as pessoas que estão participando aí de viagens em aeroportos, mas que cobraria o exame, né? Isso vem até debatendo com algumas pessoas. Assim, nós estamos lutando, não é apenas contra ministros, contra os prefeitos, governadores, nós estamos lutando contra uma estrutura de uma nova ordem mundial que quer o tempo todo tomar conta desse universo nosso chamado Brasil, porque nós somos um país continental, nós somos vitrine para o mundo. Não é à toa que o presidente Bolsonaro acabou sendo eleito agora a personalidade do ano, pois qual é o presidente hoje a nível mundial que consegue ir transitar por vários países e ser aclamado? Só o presidente Bolsonaro. Tínhamos antes o Trump, que acabou ficando em segundo agora na votação, mas que está exercendo o mandato de presidente atualmente é o presidente Bolsonaro. E ele é o único presidente hoje que luta pela liberdade, que não é favorável ao passaporte sanitário, que tem deixado a população ainda com um fio de esperança
de que nesse país ainda vai ser preservada a liberdade do indivíduo. Sabemos das dificuldades que todos estão enfrentando, principalmente quem está sendo obrigado a vacinar para não correr risco de perder o seu emprego por justa causa, numa justiça trabalhista que é realmente de esquerda, muito dela é dominada pelas pessoas de viés ideológico de esquerda. Sabemos aí a dificuldade que é para o presidente conseguir fazer valer a sua vontade, o que ele deixa claro. Quem quer vacinar, ele colocou à disposição de todo mundo que quer vacinar a vacina. Ele não vacinou e ele não pretende vacinar. Ele falou agora recentemente, a minha mulher que mora comigo, que já tinha pego Covid, perguntou, conversamos, decidiu por conta própria dela vacinar, eu não posso fazer nada, eu dei a minha orientação, mas ela quis vacinar e vacinou. Passou mal, ficou uma semana lá passando mal, a princípio parece que está bem. Falou recentemente que tem um ministro dele que acabou de passar pela terceira dose, não está nada bem, está mal, e enfim, mas também não seguiu o conselho dele. Então o que ele pode fazer nesse sentido é, quem quer a vacina, está à disposição, pode vacinar. Agora, o meu exemplo é, eu não estou vacinando e não irei vacinar. Agora, essa luta pelo passaporte sanitário, ela é uma imposição a nível global. Todos nós sabemos que isso é uma forma de controle social, quando você proíbe as pessoas de transitarem, de exercerem sua profissão, de adentrarem em determinados recintos, justamente para você ter um controle social. Você tem lá atrás a fabricação artificial de um problema, o qual chamamos de vírus chinês, e depois você passa rapidamente a produzir a suposta solução e obriga toda a humanidade a adquirir essa solução. Então isso faz com que empresas que antes estavam no vermelho passassem do dia para a noite a se tornarem bilionárias em faturamentos, aonde o povo todo está sendo obrigado a adquirir esse produto através do recurso público, do recurso que vem da União, e isso é a nível global. Lógico que para que isso aconteça, numa escala como vem acontecendo, existe uma parcela dos valores arrecadados com cada vacina aplicada que vão ser destinadas a pagamentos de quem está impondo isso, seja governos, governadores, prefeitos ou até pessoas ligadas ao Poder Judiciário. Aí você pode colocar juízes, promotores e quem mais faz a defesa tão ferrenha disso, que muitas vezes não é só por saúde, sabemos disso, é por interesse financeiro. Então, voltando ao presidente, ele desafiou o Dória ali, falou, não é bem assim, o Estado não é seu, o Estado pertence a uma nação chamada Brasil e o presidente sou eu. Não sei até que ponto ele tem força para bater de frente contra isso, até porque ele mesmo deixou claro que lá na questão do Rio de Janeiro, a cidade onde ele tem a sua base eleitoral, ele não consegue sequer impedir o Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio, que está impondo o passaporte sanitário para cima de todo mundo. Lógico que eles têm tentado fazer algumas coisas, o próprio Ministério do Trabalho que foi recriado veio com uma portaria, que agora está sendo derrubado pelo STF, então a luta é essa. A luta nossa até as próximas eleições vai ser por liberdade, vai ser contra esse passaporte e contra uma nova ordem mundial que sonha em acabar com a última resistência, a última barreira de liberdade que é o Brasil. Agora eu quero dizer para vocês, se o Brasil vencer essa batalha, você pode ter certeza que vai vir gente do mundo todo querendo morar no Brasil, porque nós seremos a referência de liberdade para o resto do mundo. Nós ainda temos um presidente que está ao nosso lado. Imagina vocês se fossem alguém do lado da esquerda, se fosse o Haddad presidindo o Brasil hoje. O que está acontecendo na Argentina seria fichinha perante o nosso país, até porque nós somos muito maiores do que qualquer outro país da América Latina e isso faz da gente uma referência, para o mal ou para o bem. Nesse momento está difícil, mas seria muito mais difícil se fosse outro presidente. E podemos até aí falar da terceira via. O Moro mesmo, qual foi as atitudes do Moro diante da pandemia? Cruzar os braços e ver pais e mães de família apanhando, sendo algemados, sendo trancafiados, sem fazer absolutamente nada. Pelo contrário, do lado do Mandetta, apoiava tudo que estava acontecendo naquele período de lockdown mais severo.
Então, esses são os fatos. Hoje a gente debateu aqui um pouco sobre a situação que se encontra o país, o que pode vir a acontecer nos próximos dias, esse acirramento que voltou a acontecer entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, e as nossas lutas por liberdade. Tá bom? Qualquer novidade, voltamos em breve, vamos estar se falando mais vezes. Fiquem com Deus, um abraço, força e honra.